Quando Deus trouxe e entregou Eva a Adão, e Adão estava acordando de um sono pesado naquela hora, ele ficou, na linguagem bíblica da época, simplesmente maravilhado. Foi um momento de grande surpresa e muita, muita alegria para Adão, porque ele finalmente encontrou alguém como ele, mas diferente. Adão não tinha a menor ideia da grandiosidade daquele presente em forma de mulher que Deus estava dando para ele naquela hora. Aliás, Eva era literalmente a primeira e a única. Não somente de Adão, mas de toda a humanidade. Mas começava ali uma convivência de Adão ou do homem com a mulher esposa. Essa convivência frutificou. Essa convivência gerou filhos. E foi então que Adão e a história humana teve um encontro com a mulher mãe. Maternidade. Que será que Deus quer e quis revelar acerca de quem Ele é por meio da maternidade? É impossível negar e medir o impacto das mães na moldagem da personalidade, do caráter dos filhos. Nem todos têm filhos, mas mãe todos têm ou tiveram. A presença da mãe influencia tanto uma vida quanto a sua ausência. Nada disso é por acaso. A Bíblia diz que Deus se revela na criação. E a gente pode perceber o poder, a perfeição, a beleza de Deus e muitos outros de seus atributos, observando as estrelas, os oceanos, as cordilheiras, e muitos outros de seus atributos podem ser vistos pulsando nos incontáveis espécies de animais e vegetais, todos eles intricadamente interligados num ecossistema ao qual nós também pertencemos. Mas há certos atributos de Deus que não podem ser comunicados a nós dessa maneira. Deus escolheu referenciar-se nas mães de forma espetacular. E nós lemos em Gênesis, na criação, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. E nós, homens, passamos a nossa existência aprendendo esse mistério. O mistério que se chama mulher, esposa e mãe. Quais são alguns desses atributos de Deus que, de uma forma espetacular, são comunicados para nós através das nossas respectivas mães? O primeiro, Deus é uma pessoa, Deus é pessoal. É através do contato com a mãe que o bebê, com a Annelise e os outros aqui falaram, mas especialmente a Annelise, a dor que ela sentia por não poder, naquele momento em que ele estava lá no hospital, entubado, isolado, ela não poder suprir aquilo que ela queria e sentia necessidade de dar. Ela teve que, naquele momento, contar com Deus de uma maneira que ela não conhecia antes, para cuidar e para tocar e para estar com aquele bebê. Por quê? A mãe é a primeira referência de pessoa que o bebê, que o neném tem. Antes de nascer, ele já sente as emoções de uma pessoa, ele já percebe uma alegria, a adrenalina que corre, ele percebe uma indignação, ele não consegue elaborar, mas os sentimentos já estão presentes. A voz dos amigos, o ambiente aonde ele é levado dentro da mãe, tudo isso revela já a partir daquele momento que, e ele vai entender isso mais tarde, que ele é uma pessoa que vai se relacionar com outras pessoas, sentir, ver,
tocar, risada, indignação, choro, abraço, beijo, coragem. São atributos pessoais do próprio Deus, que revelam quem o nosso Deus é. Deus não é uma força invisível, intocável. Não, Ele é uma pessoa. E a primeira referência de gente, de pessoa, pessoal que nós temos é a mãe. E talvez uma das mais profundas e mais duradouras. O pai também, naturalmente, vai entrar nessa fórmula, nesse quadro, com certeza, porque Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Então, há certos atributos de Deus que aparecem talvez de uma maneira mais exuberante no homem em geral e alguns na mulher. Deus é pessoal. E a mulher é gente, é pessoa. A gente vê isso quando, por exemplo, você tem um grupo de homens conversando e um grupo de mulheres. Não precisa ir muito longe para perceber a diferença da conversa, do conteúdo, né? As mulheres estão contando das coisas que estão acontecendo no dia a dia, os problemas, uma vizinha, e é tudo gente, é tudo coração, sentimento, a maioria. Os homens estão falando sobre o quê? Sobre o mercado financeiro, sobre o governo, a política, o time de futebol. Isso é um estereótipo? Com certeza que é. Mas vocês sabem que esse estereótipo não está totalmente errado. Há exceções. Homem também chora. Homem também conversa com profundidade, mas é bem mais difícil chegar nesse ponto. Vamos admitir, ok? Homens, um momento da verdade. Deus é relacional. Deus é relacional. Ele não é apenas uma pessoa, porque ser pessoa não implica necessariamente em relacionamento. Há muita gente que tem características pessoais, é uma pessoa, mas não se relaciona. Não sabe se relacionar. Não se relaciona bem. O papel da mãe na formação do filho, nesse sentido, é fundamental. E nós vimos isso aqui descrito, até de uma maneira cômica, pelo Davi. A mãe é aquela que, junto com o pai, mas no dia a dia, talvez de uma maneira mais intensa, cultiva nos filhos a questão do respeito. Menino, respeite seu pai. E o pai devia fazer a mesma coisa em relação à mãe. Filho, respeita a sua mãe. Porque, naturalmente, a tendência da mãe é ser mais leniente. Às vezes é o contrário. Tem casais que é o contrário. Nós estamos simplesmente falando de uma maneira generalizada aqui. Mas no dia a dia, respeito, obediência, ordem, responsabilidade. A mãe é a moderadora entre filhos que brigam. Ela que diz assim, teu pai está cansado, tenha paciência com ele, espera um pouco. É a mãe que está sempre nesse papel de juntar as partes, de ligar as coisas que estão rompendo. Em geral, aquilo que se rompeu. É o coração em funcionamento prático no dia a dia. A mãe normalmente é a reconciliadora. É a pessoa que fala assim, vai falar com seu pai. Você foi rude com ele. Você falou uma coisa que não devia. Você já pensou nisso? Ou vai falar com a sua irmã, vai falar com o seu irmão. Essas explicações no dia a dia estão fomentando na gente algo que a gente vai usar para a vida inteira, que é como a gente se relaciona, como a gente lida com uma ofensa, como a gente lida com alguém que faz um bullying com a gente, como a gente lida com essas coisas concretas, alguém que, de repente, não valorizou um momento que para nós era muito importante e passa batido. A mãe nota e ela vai lá e ela chega, o que está acontecendo? Relacionamento. Deus é relacional. E a construção dessa capacidade da gente se relacionar uns com os outros e também com Deus é construída muito a partir desse trabalho diário, perseverante. E não é um trabalho, é a maneira de ser da mãe
e de funcionar e de viver em família. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que Deus é amor. Há textos específicos sobre isso. Aliás, um dos versículos da Bíblia diz: Deus é amor. Em Isaías 66:13, a gente lê a respeito da restauração de Jerusalém, de Israel. Há uma profecia e Deus diz: eu os consolarei em Jerusalém, como a mãe consola seu filho. Essa linguagem que Deus se coloca num papel de progenitor ou de mãe é muito comum nas Escrituras. A gente vê isso no Novo Testamento, inclusive quando Jesus, usando inclusive uma metáfora que não é humana, diz: Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata os profetas e apedreja os mensageiros de Deus, quantas vezes eu quis juntar seus filhos, como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não deixou. Ele, como filho de Deus, esse papel de cuidado, de arrebanhar, de juntar, de proteção, no caso, usando uma metáfora do reino animal. Deus é assim. Deus é amor. E um amor incondicional. Um amor que não exige nada em troca. Assim como as mães fazem. A mãe acredita que o filho é inocente até o fim. E mesmo que ela saiba que ele não vale nada, ela continua amando esse filho. E às vezes com muita dificuldade, ela coloca às vezes certos limites. Até mesmo porque se não colocar, isso vai ser ruim para ela. Muito ruim para ela, para não dizer para o filho. Mas para chegar naquele ponto, mas a coisa tem que ir longe. E ela continua olhando para ele e lembrando quem ele é, como ela gestou, quando ele nasceu, quando ele era pequeno, as fotos, os momentos do crescimento cruciais. O filho só dá trabalho, só dá tristeza, mas ela continua amando. Esse é o coração de Deus. Esse é o coração de Deus, um coração que ama sempre. Um coração que está sempre pronto a chegar e recolher alguém que está sofrendo. Vem para perto. O que está acontecendo? Vem aqui, me conta. O que eu posso fazer para ajudar? E quando precisa, olha, quem sabe é por aqui. Isso eu acho que você errou. Talvez não seja essa maneira melhor de lidar com essa situação, ou falar com essa pessoa, ou resolver esse problema. A mãe é essa pessoa que demonstra amor incondicional. Mas há uma outra coisa que eu queria falar a respeito de Deus. Deus pode ser conhecido. Deus pode ser conhecido. Porque, embora ele seja uma pessoa, e ele se relacione, e ele quer se relacionar, e ele seja amor, e tenha demonstrado, e continua demonstrando esse amor, ele quer ser conhecido. Aliás, esse é um mandamento bíblico. A Bíblia diz que nós devemos buscar conhecer cada vez mais a Deus. Deus é alguém que quer ser conhecido por nós. Eu me lembro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, que diz a respeito, Paulo escrevendo a respeito de Timóteo: lembra-me da tua fé sincera, como era de sua avó Lóide, sua mãe Eunice, e sei que em você essa mesma fé continua firme. Deus pode ser conhecido. Deus quer ser conhecido. E a mãe é aquela que, tendo um relacionamento genuíno, real, vivo com Deus, é a pessoa que durante o crescimento e a vida, e muito depois, anda, e é durante esse período que o filho está crescendo, e depois quando ele já cresceu, é aquela referência de fé para o filho. E passa de geração para geração, como no caso de Timóteo, a avó, Lóide, e a sua mãe, Eunice, de geração em geração. Deus foi conhecido da minha avó. A minha mãe tinha um relacionamento genuíno com Deus. Eu via ela lendo a Bíblia, eu via ela orando, eu via
eu ouvia como ela relacionava o relacionamento, a fé que ela tinha em Deus, nos momentos cruciais da nossa vida em família. Deus pode ser conhecido porque a minha mãe conhecia Deus. Então, tem algo aí que eu estou curioso, eu quero saber como é que é. Porque Deus é mais do que simplesmente alguém que me ama de longe, Ele quer me amar de perto. Deus é mais do que alguém que também tem características pessoais, que Ele sente, Ele está aqui, mas Ele quer ser pessoa na minha vida. Deus é muito mais do que simplesmente um conceito. Deus é uma pessoa que quer andar comigo no dia a dia. E a mãe é essa pessoa que introduz para o filho a capacidade, a possibilidade de andar e de conhecer a Deus. Deus pode ser conhecido. A Suzy deu testemunho da sua mãe, Estherzinha. Eu tenho o privilégio de também ter nascido numa família onde os nossos pais e avós conheciam ao Senhor. De um lado da família, 4ª geração, do outro lado, 3ª geração, de uma fé que foi transmitida, não com perfeição, mas com realidade, com realismo. Dentro de situações difíceis, dentro dos problemas, eu pude observar os meus parentes vivendo, e especialmente os meus pais, meus avós, vivendo situações e superando situações, porque Deus era uma pessoa viva para eles no dia a dia. Eu me lembro uma vez que meu avô sempre almoçava em casa, sempre. Ele já era bem idoso, lá com seus 80 anos, tinha um dia da semana, a gente morava em Santos, ele vinha almoçar conosco. Era o dia do vovô em casa. A gente estudava de manhã, chegava da escola e ele já estava lá. E aquela presença do meu avô, já viúvo, e eu e minha irmã sentados à mesa ali, meu avô ele era professor, ele era mestre. Então, ele conhecia a Bíblia muito. E ele sempre usava aquele momento em família, em volta da mesa, para, de uma forma curiosa, despertar o nosso interesse pela Bíblia, pelas coisas da Bíblia. Por exemplo, ele tinha um envelope famoso com as tribos de Israel coloridas, destacadas. Então, uma das brincadeiras que a gente fazia com ele era de pegar o envelope, tirar aquelas partes das tribos e montar as tribos na Palestina. A geografia bíblica para a criança, ensinada pelo avô, que fez, cortou, colou com flanela atrás e trazia um envelopinho velho para os netos terem um momento de conexão com ele. Por quê? Porque, mais do que ensinar geografia bíblica, aquilo demonstrava para a gente que o meu avô, pai da minha mãe, levava a Bíblia a sério, conhecia as Escrituras, e para ele era tão importante isso aos 80 anos, que ele queria ter certeza de que os netos dele também viam valor em conhecer geografia bíblica, o contexto das coisas que aconteciam e que a gente lia na história bíblica. E assim é que a fé é transmitida de uma forma pessoal, de uma forma relacional, de uma forma amorosa, porque Deus, em última análise, quer ser conhecido pelos nossos filhos e netos. Aqui temos vários avós, muitos pais, e o nosso papel, e nesse dia, eu queria chamar a atenção para a gente olhar para a figura da mãe como uma referência de Deus na nossa vida. E assim também uma referência de Deus na vida dos nossos filhos e netos. Esse papel tem que ser elevado. Esse papel tem que ser apoiado. Esse papel tem que ser honrado e respeitado. Em casa. Nossos filhos precisam ouvir de nós, pais, homens, que a mãe, ela é preciosa, ela tem que ser respeitada e obedecida e honrada. Nossos filhos precisam ver de nós essa expressão de reconhecimento do papel e da importância que elas têm para o lar, na construção da família. Hoje nós vivemos em família, como igreja. E muito do que a gente vive como igreja, muito do que a gente experimenta junto, essa comunhão,
tem a ver com raízes que vão lá para a nossa experiência familiar, construídas, semeadas, regadas, moldadas pelos nossos pais e especialmente pelas nossas mães. Nós devemos muito às mães. Minha filha ficou grávida. Já faz uns 3 meses agora, um pouquinho mais, que ela está grávida. E como primeira gravidez, ela sempre tem aquela apreensão, e aquela apreensão de que tudo está bem, cada exame, cada ida ao médico, cada ultrassom, tudo esse acompanhamento que nós ouvimos aqui. E a gente sempre tem que lembrar que Deus está no controle. Mas algo que a minha filha experimenta na maternidade, nesse início de maternidade, é a ausência da mãe. Ela não tem mais a mãe viva para estar e viver com ela nessa hora. O que ela tem é uma memória e a memória da presença da mãe até os 15 anos, inclusive a festa de 15 anos, que basicamente encerrou esse período de convivência com a mãe dela. E é difícil para ela viver esse momento sem a presença, sem a referência. E vários aqui, provavelmente muitas mulheres aqui sabem o que isso significa, porque talvez tenham vivido isso. É muito difícil para a Shayla não ter a mãe viva nessa hora. É como se ela revivesse novamente um luto de uma maneira que ela nem esperava que pudesse acontecer. Isso não é tão incomum, isso é muito comum acontecer. Ela, como psicóloga, já pesquisou e sabe que os mecanismos que estão dentro dela não são só dela, acontecem com outras mulheres em situação semelhante. Mas o que ela tem nessa hora é a memória de alguém que, com uns 15 anos, viveu com ela, transmitiu para ela, até aquele momento, uma fé genuína em Deus. Uma das coisas que, lendo os diários da mãe, a gente encontrou, e ela tem esses diários, nos últimos meses de vida, antes de descobrir que tinha um câncer, a sua mãe fazendo o diário, as orações que ela anotava na presença de Deus, eram orações desse tipo: Senhor, o preço que for, eu quero pagar para conhecer a sua intimidade. Quero conhecer o Senhor de perto, no fundo da minha vida, no meu coração. Quero conhecer tudo que o Senhor tem para me revelar. Quero entrar na dimensão da sua intimidade. Essas são as orações nos diários na época da minha esposa Virgínia. Esses diários estão lá. Deus atendeu a oração. Porque a maneira como Deus escolheu revelar para ela a sua intimidade, esse conhecimento, foi através do que ela passou na doença. Ela descreveu depois experiências que ela teve com Deus sozinha, no quarto de hospital ou em casa, sozinha, que ela dizia são indescritíveis. Não tem como explicar o que eu senti, o que eu experimentei da presença de Deus. Mas o preço foi alto. O legado é caríssimo. Porque o legado que fica é uma fé de alguém que conheceu Jesus de uma forma que muitos não conhecem. Muitos conhecem, mas muitos não conhecem. E a fé que serviu na avó, na mãe, também é uma fé que pode ser viva hoje, não importa a situação que a gente está vivendo. Os nossos filhos, convivendo com as mães, vão percebendo que Deus é real, que Deus é amor, que Deus é pessoa, que Deus se relaciona e que Deus quer ser conhecido. Ser conhecido, de verdade, pessoalmente, intimamente, no dia a dia. Esse é o maior legado das mães para os filhos. E as circunstâncias que talvez vocês, mães, estejam vivendo, e as suas mães viveram, talvez seja bom pensar que foram as circunstâncias e que são as circunstâncias nas quais Deus está querendo, através da sua fé, sendo provada. Deixar um legado para os seus filhos, para a sua filha, para o seu filho, não importa a idade, de um Deus que é real, de um Deus que é pessoal. Esse perfume, o bom perfume de Cristo, começa a ser sentido em casa,
pelos filhos, à medida que os pais, e hoje nós estamos destacando o papel da mãe, que as mães vivem essa fé de uma maneira não perfeita, mas real. As lutas, nas tempestades, nas alegrias, nas celebrações, essas são as circunstâncias que vão ajudar as mães, e estão lá, colocadas por Deus, para que algo sobrenatural aconteça na vida dos nossos filhos. Uma semente de fé, que um dia vai se reproduzir na vida deles, com a mesma força, com a mesma vitalidade, com a mesma firmeza, com o mesmo fruto que nós vimos na vida das nossas mães e das nossas avós. Que Deus nos abençoe. Que Ele nos ajude a, hoje, valorizar que homens, quem a gente tem como companheira. E mãe não é simplesmente aquela que é mãe biológica. Há muitas mães de muitos filhos que nunca se casaram ou que não tiveram filhos e que exercem uma influência cujo perfume está sendo exalado na vida de gente, de pessoas, de jovens, de adolescentes, de crianças, de sobrinhos netos, de vizinhos. Na profissão que exercem como mestres, de várias maneiras. Porque a maternidade, ela não consegue ficar restrita ao filho que você carrega no ventre e dá à luz e cria em casa. É algo da mulher que vai exalar sempre de alguma forma. Sempre de alguma forma. E Deus se revela dessa forma. Homem e mulher os criou. A mulher esposa, a mulher mãe, a mulher. Revelando quem Deus é para nós. Vamos dar graças a Deus por isso? Muitas graças. Muitas graças. Curva a cabeça e ore comigo. A pergunta que eu tenho em primeiro lugar é essa primeira e a mais importante pergunta. Você conhece Deus? Você já sentiu o bom perfume de Cristo na vida de alguém, quem sabe até da sua mãe, da sua avó, de uma tia, de uma pessoa especial que exerce uma influência na sua vida? Você conhece Deus? Essa resposta eu não posso dar. Eu tenho que responder para mim. E eu não concebo, na minha experiência, na minha história de vida, um caminho, uma jornada para conhecer Deus, que não passe pela influência, pela presença da minha mãe. E eu sou grato por isso. Mas ela se foi. Ela está gozando da promessa que foi dada. Como muitas mães. Mas ela deixou um legado. Uma fé genuína. Que se demonstrava de maneiras muito práticas. Como, por exemplo, o que causou o dia em que ela quebrou o fêmur, que eventualmente, mais tarde, levou uma embolia que a levou. Ela estava indo de ônibus, com 83 anos, levar uma echarpe que ela tinha tricotado para gerente da conta bancária que ela tinha há 20 anos. Você conhece Deus? Porque Ele pode ser visto. Ele tem sido percebido. Ele tem se revelado de uma forma poderosa, eloquente, na vida de muitas mães
e mães que estão aqui, e avós, e tias, na maternidade que é da mulher, que não pode ser contida e restringida simplesmente a uma situação literalmente familiar. O bom perfume de Cristo está sendo transmitido e exalado. E eu pergunto novamente, você conhece Deus? Jesus é o seu Salvador e seu Senhor? Você já correu para Ele, entendendo essa realidade, dizendo, Senhor, eu quero conhecer mais. Eu quero conhecer pessoalmente. Chega de religiosidade, chega de simplesmente uma fé de segunda mão, algo que eu vejo nos outros, mas eu quero para mim. Se esse é o seu desejo nesta manhã, se você quer começar essa jornada pessoal e íntima com Jesus, e não me importa se você é neto de crente, filho de crente, membro de igreja, qual a sua denominação, ou se você não é de nenhuma igreja. Essas credenciais não habilitam ninguém a um relacionamento com Deus. Mas o que habilita é quando a gente chega para Ele e diz, Senhor, eu sou conhecido do Senhor. Eu estou aqui hoje e agora eu percebo claramente que o Senhor sempre, seu olhar, sua mão, sua presença estava sempre comigo. Hoje eu reconheço. E eu não quero mais que essa presença seja simplesmente uma presença unilateral. Eu quero ter um relacionamento com o Senhor. Fale isso a Ele agora, Senhor. Eu quero começar a andar com o Senhor. Aquela fé que eu tenho visto na vida de... E ponha o nome que você quiser. Desejo que ela seja minha. De uma forma pessoal e íntima. E eu quero poder transmitir isso, exalar esse perfume para outras vidas. Que o Senhor já colocou na minha vida. Quem sabe até em casa. Eu vou pedir para todas as mães ficarem em pé agora. Todas as mães presentes, fiquem de pé. Permaneçam de pé. E eu vou pedir que vocês, maridos, filhos, pessoas que estão em volta, de uma maneira silenciosa, não precisa falar alto, mas orem por elas. Orem por elas. Se quiser pôr a mão nela nessa hora, você que é filha, filho, põe a mão na sua mãe, seu marido, e faça uma oração. Agradeça a Deus por essa vida. E abençoe essa vida. Senhor, nós te agradecemos pelas mães, todas elas, as nossas, as demais. Obrigado porque o Senhor escolheu se manifestar através da maternidade e revelar quem o Senhor é. Pessoa que se relaciona, que ama e que quer ser conhecido e amado de uma forma pessoal e intensa. Obrigado, porque isso a gente vê na mãe. Ou alguém que ocupou esse papel na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixou sem alguma referência. Alguma referência. E nós te louvamos e te agradecemos por isso. E abençoamos essas que estão aqui presentes e aquelas que não estão aqui estão vivas. Nos lembramos delas agora. Pedimos que a tua graça continue derramada sobre a vida delas. Para que o bom perfume de Cristo possa ser exalado, semeado o Evangelho na vida dos filhos que estão na sua companhia, às vezes até distantes. Obrigado, Senhor. Abençoa. E aqueles que hoje desejam andar com o Senhor de uma forma pessoal, abençoa estas vidas também. Que seja um momento de virada, de mudança, um novo momento que vai durar
Um momento em que a fé que existe em alguém é transmitida e passa a ser real na vida de outro, por um milagre do Espírito Santo. Pedimos que isso aconteça aqui no nosso meio hoje. E oramos assim, no nome precioso de Jesus. Amém.